Aqui, eu fiquei pensando a semana inteira nesse texto, e à madrugada, quando eu acordava, de manhã, quando levantava, quando estava dirigindo na rua, e estava num fluxo de pensamentos tão grandes. Eu fiz algumas anotações para nortear a minha fala aqui. Talvez não vai ser muito diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aqui, mas eu quero compartilhar aquilo que foi nesse fluxo enquanto pensava em outras mensagens. Eu preguei, como eu falei para vocês, para a Bahia, preguei no 9 de julho, tinha aula para dar, e preparando, separando material para a minha viagem, aconselhando casais de outro lugar, enfim. Então, era muita coisa na cabeça, mas eu não queria perder o fluxo da pregação de hoje, então eu anotava tudo, colocava aqui no meu, não é nem no bloco de notas, né? Eu fui jogando no outro aplicativo aqui, e eu vou começar com uma frase que foi a que veio na minha cabeça por volta de terça-feira, que é o seguinte: você quer um relacionamento sério com Jesus, ou você só quer ficar com Jesus? É um relacionamento sério ou é um relacionamento fugaz, efêmero, passageiro? Tá? A gente precisa parar um pouquinho para pensar, irmãos, porque não é novidade que muitas pessoas elas têm uma impressão inicial de Jesus, ou do Evangelho, têm uma impressão inicial de Deus, têm uma impressão inicial do sacrifício na cruz, mas isso vai passando o tempo, e às vezes pouco tempo, alguns demoram mais, e de repente isso vai se arrefecendo, isso vai se esfriando, isso vai ficando, quando não vai se arrefecendo, não vai se esfriando, não vai se apagando, fica uma espécie de latência, né? Fica por ali, incomoda, atrai, chama atenção, é o que gosta, mas não tem atividade, não tem explosão, não tem carisma nenhum, é aquela coisa xoxa, é aquela coisa sem graça. E nesse bojo, nesse grupo de pessoas, estão aquelas pessoas que até querem manter o relacionamento com Jesus, e eu vou até usar um paralelo com esses comentários que existem em relação a marido e mulher, né? Tem gente que fala que a relação marido e mulher às vezes vai se esfriando. Eu acho que é tudo mito. Ou então eu sou doente, ou então eu sou um cara meio esquisito, sou meio ET. Com o tempo, o relacionamento ele vai ficando meio frio, aquilo que era amor vira respeito, tudo mentira, tudo bobagem isso aí, gente. Isso são mitos que foram plantando ao longo do tempo, né? Eu já sou avô e parece que eu conheci a Mara ontem e fiquei apaixonado por ela ontem. Esse negócio que eu tenho, tem a crise dos 7 anos, outra mentira. Não, com o tempo vai envelhecendo, tudo mentira. Não acreditem em absolutamente nada disso, porque quando aquilo que você vive intensamente faz sentido para a sua vida, não tem o que esfriar. Tá? Quando aquilo que você vive é aquilo que você de fato acredita, né, que se não foi algo, se não foi um impulso, né, instantâneo, se não foi motivado por uma emoção passageira, se não tinha interesses escusos por trás daquilo, então é bobagem. O que é original no começo vai ser original sempre. O que é verdadeiro no começo vai ser verdadeiro sempre, né? Então, essa bobagem que o pessoal fala em relação... Então, vou fazer essa correlação aí, se aquilo que você aceitou de fato. É por isso, irmãos, que eu tenho muito cuidado com essa palavra de gente que às vezes sai fora do Evangelho, né, se desvia, tá? Eu fico muito intrigado se de fato aquela pessoa experimentou. Se ela experimentou na dimensão, na profundidade, o que é ser servo de Deus, filho de Deus, salvo, dê o nome que você quiser. Eu fico muito intrigado com essa questão. Confesso para vocês que não tenho 100%, né, de definição em relação a isso, mas eu tendo a não acreditar que aquela pessoa que um dia, inclusive, até se batizou, tomou ceia, frequentou a igreja há um tempo, eu tendo a não acreditar que aquela pessoa tenha tido uma experiência na dimensão do Evangelho, na profundidade que o Evangelho merece. Então, para mim, é uma grande balela quando uma pessoa, eu fiquei 20 anos na igreja e agora eu não acredito mais em nada, então agora eu acredito em todo tipo de coisa, até eu tendo a
a pensar que essa pessoa não experimentou. Eu poderia dar algumas passagens bíblicas, mas vocês vão lembrar daquela que Jesus diz mais ou menos assim: aquele que beber da água que eu lhe der, lembram? Não é isso, irmão? Aquele que beber da água que eu lhe der, ele não vai voltar a ter sede. Enfim, mas como o assunto não é exatamente esse, embora está nas entrelinhas, então, tem gente que parece que está vivendo uma relação envelhecida com Deus. Está vivendo uma relação envelhecida sem, como eu disse, sem paixão, sem desejo. Ficou aquele rame-rame, né, aquela coisa sem graça, xoxa. Tem gente que parece que vive isso, que esfriou. Ou minimamente o evangelho saiu da sua lista de prioridades. Então, tudo isso é para a gente raciocinar um pouquinho, irmão. Gente que, de repente, chegou ao nível de que o evangelho não tem mais prioridade na sua vida, que ele está muito enrolado, tão enrolado com as coisas da vida, em que o evangelho, quando aparece, quando eu digo evangelho, pode transitar, tá, irmãos, entre a palavra igreja, comunidade de fé, não igreja, denominação, placa, esse tipo de coisa chata que a gente sabe que às vezes fica sendo cobrado, não é nesse sentido, mas ele está tão enrolado com as coisas da vida que ele não consegue mais nem priorizar Deus. Fez uma mistureba só. Misturou família com trabalho, com escola, com lazer, com diversão, enfim, misturou tudo e, de repente, Deus até saiu da lista dele. E uma vez eu vi uma ilustração a respeito de prioridades do crente, né, e eu aprendi muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás, quando tive contato com essa maneira de explicar prioridades no reino de Deus, de que um crente não gasta tempo com frivolidades ou com coisas que são bobeira, em termos simples. Tudo é prioridade para ele. E aí colocaram uma ilustração que era como uma roda de bicicleta. É como se fosse um pneu de bicicleta, e que tem aqueles aros, né? Uma pena que eu não pensei nisso antes de trazer e mostrar. E no meio do aro da bicicleta, a gente tem aquele eixo, não é isso? Se a gente conseguir imaginar a nossa vida e tudo que a gente faz vinculado a esse eixo, a gente para de se atrapalhar com prioridade, gente. Porque tudo na vida de crente tem que ser prioridade, mas a prioridade central, que é o que faz com que a nossa vida caminhe, que faz com que a nossa vida siga adiante, é Deus. Será que a gente, como crente, tem dificuldade de entender isso? Será que a gente está tendo dificuldade de entender e a gente só vai enxergar Deus como estepe? Ou só vai enxergar Deus quando a gente está na pindaíba? Ou a gente só vai enxergar Deus quando as portas começam a se fechar? Ou a gente só vai enxergar Deus quando o câncer chegar? Eu não estou desejando mal para seu ninguém, irmãos, não é isso, não é nesse sentido. Mas a falta de priorização a Deus, ela aparece exatamente quando a gente mais precisava lembrar de Deus, quando a gente mais precisava enfatizar Deus, quando a gente mais precisava servir a Deus. Então a gente precisa repensar a nossa prática cristã. Então a gente prioriza tudo e óbvio. Trabalho é prioridade? É. Escola é prioridade? É. Lazer é prioridade? É. Descanso é prioridade? É. Férias é prioridade? É. Tudo é prioridade, mas a prioridade das prioridades é Deus. É o Senhor. É o Evangelho. Partindo do pressuposto que eu estou falando, inclusive, para um público que é 99%, se tem alguma pessoa aqui que só é visitante de igreja, ou só está acostumado a sentar em banco de igreja, não é convertido, é você que tem que julgar isso. Mas aqui de cima eu enxergo que a maioria, se não 99%, para não fechar no 100%, são gente ou que foi criado na igreja, ou tem contato com a igreja, então você precisa avaliar isso. Se Deus aparece no circuito das suas prioridades, ou se Deus é só um step. Se Deus é como... Eu gosto de dar esse exemplo, assim, né? Deus, muitas vezes, na vida de alguns crentes, irmãos, é que nem... como se fosse o bote salva-vida. A gente só lembra que ele está lá quando precisa. Ou então, é como se fosse o extintor de incêndios, né? A gente só sabe que o bicho está lá se o incêndio acontecer. Ou seja, a gente só lembra daquilo quando precisar. Deus, às vezes, na vida da gente, é como o step. Um dia desse, tive o desprazer de ter 2 pneus
furados e eu fui recorrer ao step. E o step também, que é coisa que a gente esquece. O pessoal que é motorista se esquece de calibrar, né, também o step. Né? E quando eu precisei do step também estava murcho. Né? Enfim, e se a gente usar esse exemplo, irmãos, muitas vezes é isso aí, a gente vai deixando Deus como step, o evangelho como extintor de incêndio, vai deixando Deus como o bote salva-vida, o evangelho, e quando a gente vai buscar, não é nem que não esteja por ali, é porque a gente nem sabe mais como buscar e nem sabe mais onde está. Pode acontecer isso também. Eu só estou aquecendo aqui antes de entrar na passagem. Então, mas tem um outro problema muito mais sério aqui, irmãos, que pode complicar um pouco mais. E como eu disse, né, eu não quero ofender os irmãos, não é a intenção. E não tem como falar isso em outras palavras. Né? Eu fico muito preocupado com a preocupação que pregadores têm de não ofender o público. Haja vista que muito público de muitas igrejas mais ofendem a Deus do que qualquer outra coisa. Os irmãos, se ficarem incomodados com o barulho aí, eu estou me incomodando daqui de cima. Imagina quem está sentado aí atrás. Se quiser vir mais para frente, pode vir, se quiser, tá bom? Fica à vontade, tem bastante espaço aqui, se de repente ficarem perturbados com esse barulho aí. E não bastasse alguns crentes não priorizarem, né, não bastasse alguns crentes se tornarem muito frios, indiferentes em relação às coisas de Deus, né? Como se Deus fosse apenas mais um item na nossa agenda, no nosso menu de opções. Alguns crentes, vai complicar aqui um pouquinho, gente, mas eu não posso deixar de falar. Alguns crentes têm uma relação adúltera com Deus. E isso eu não inventei não, tá, irmãos? Você vai encontrar em Tiago, depois se quiserem ler o capítulo 4 de Tiago, no contexto, antes de chegar na metade do capítulo 4, quando a Bíblia diz adúlteros e adúlteras. Então, muitos crentes estão numa relação adúltera com Deus e nem percebem. Como assim, pastor? Explica esse negócio aí, porque eu fiquei brabo com o senhor. Tem mais do mundo na vida de alguns crentes, e aí é que está o ponto que a gente precisa se preocupar. Há muito mais de mundo. Quando eu falo mundo, irmãos, eu não estou querendo dizer que você é necessariamente um mundano, um profano, coisa do gênero. Mas, lembram daquela ilustração da rã na frigideira, que eu já dei aqui, que é muito comum, é fácil encontrar na internet, aprendi isso. Ouvi a primeira vez isso por volta de 97, num curso lá no Bom Retiro. Aquele efeito rã na frigideira. Aos poucos ele vai sendo cozido e nem percebe. Se você pegar, como a rã não tem sensação térmica como a gente, por exemplo, se você jogar um sapo, uma rã, numa frigideira quente, ele vai bater e já vai pular. Mas se você for aquecendo ele devagarinho, coloca ele na água fria, ou na frigideira fria e vai aquecendo, e daqui a pouco ele está, como diz lá em casa, seco, esturricado, e nem percebe que ele morreu. É assim que você vai morrendo. Um pouquinho de novela hoje, um pouquinho de Netflix hoje, um pouquinho de pornô hoje, mais um pouquinho hoje, mais outro pouquinho, uma musiquinha mais picante hoje, costumezinho que está normal. Vai uma cervejinha hoje, né? Não tem problema, é só uma batidinha. E a gente vai tentando explicar, né? Porque hoje tem uma coisa complicada para aquele, ele ficar tentando explicar o pecado dele, tentando fazer a gente convencer que o pecado dele é santo. Aí ele vai aquecendo aos poucos, ele vai sendo aquecido. Então, muitos crentes, infelizmente, estão numa relação adúltera com Deus. Tem mais do mundo na vida dele. Tem mais do mundo. Aliás, irmão, se você podia pensar, mas eu não precisava nem ficar ouvindo esse tipo de coisa. Se você não precisava, guarda isso. Talvez um dia você vai precisar. Tá bom? Guarda. Se você achar que não precisa, que não é para você, guarda. Para mim, todas as vezes que eu escuto pregação na igreja, seja que for, pode ser uma... Como é que foi a expressão que você usou? Aquela marretada, né? Ou então pode ser uma chicotada, pode ser o que for, pode ser uma pluma. Vai servir. Um dia eu vou precisar desse negócio. Tá bom? Então, eu estou falando isso para quem se incomoda com esse tipo de pregação. Pega o que você achar que tem que pegar, se não precisar, guarda, um belo dia talvez você vai precisar disso. Então, crentes que têm mais do mundo, tem mais Netflix na vida dele, do que oração. Pega a sua agenda, gente, isso é uma questão de lógica, tá? Lógica foi uma das matérias que, pasme você, uma das matérias que eu tive no meu curso de teologia era lógica. Isso é uma questão, usa a lógica agora, pega a sua semana. Quantas horas de Bíblia? Quantas horas de Netflix? Quantas horas de oração?
Quantas horas de mídias sociais? Quantas horas de culto? Quantas horas de novela? Quantas horas fazendo algo para Deus? E quantas horas você se enchendo de tantas coisas que não edifica nada, não constrói nada, não ajuda nada, não agrega nada, não abençoa nada. É uma questão de lógica. Não é nem uma questão teológica agora, não é nem uma questão bíblica agora, não é uma questão religiosa agora, é uma questão matemática. Para a gente conseguir, e com isso também eu quero deixar bem claro que você não precisa virar um fanático, um bobo da corte evangélica, não precisa ficar morar, pelo que o pastor está falando, eu vou ter que pegar o colchão e morar na igreja. Não, também não é isso. Não tem que ficar um fanático chato, porque coisa sem graça é crente chato que se torna cara impertinente, né? Enfim, não é nesse sentido também. Então, entenda racionalmente o que eu estou querendo dizer agora. Então, às vezes, o sujeito não percebe, ele está na igreja há 10, 15, 20 anos, tentando justificar uma vida apática, sem graça, sem resposta, né, evangelicamente falando, sem resposta no que diz respeito a tanto ser abençoado como abençoar outra pessoa, mas tem muito mais de mundo na vida dele do que ele mesmo já percebe, porque ele está no efeito rã na frigideira. Tem muito mais de fofoca. Aliás, tem umas coisas que eu acho abomináveis, gente, e isso é bíblico também, e o próprio Deus odeia isso, Deus abomina, é fofoca. E paz, irmão, tem site chamado Fuxico Gospel, para você ter uma ideia. Né? Se tem uma coisa, não sei como é que esses caras, desculpa, eu não sei se algum deles vai ouvir, se comentar, eu acabo, não sei nem o que eu vou responder, mas se tem uma coisa horrorosa, é fuxico, fofoca, mas tem crente que gosta disso. Está dando para perceber, gente? Eu estou falando calmo, que é para você não pensar que eu estou brabo, tá? Que estou nervoso, que o pessoal acaba achando que o pastor é zangado. Tá? Um dia veio um cara aqui na igreja e falou assim, pastor, quando a gente olha o senhor a primeira vez, a gente pensa que o senhor é um anjinho, né? Aí eu falei, por quê? Porque depois você acha que eu sou um demônio? Ele, não é isso que eu ia falar, não, pastor, não. Então, para um pouquinho para pensar, gente. Para um pouquinho para pensar. Olha quanto de mundo tem na sua vida. E a gente não pode ter uma relação adúltera com Deus. Recentemente eu preguei aqui a respeito de ídolos, inclusive. Se o teu trabalho virou um ídolo, você está numa relação adúltera com Deus. Se a tua família virou um ídolo, você está numa relação adúltera com Deus. Se os teus estudos viraram um ídolo, você está numa relação adúltera com Deus. Qualquer coisa que tome a centralidade de Deus na nossa vida se torna um ídolo. E qualquer ídolo que se torne o centro das nossas atenções, ele virou a nossa paixão. E se virou uma paixão, nós estamos adulterando, espiritualmente falando. Isso é muito comum a gente encontrar na Bíblia, em outros termos, é muito comum isso. E não tente fazer Deus entender. E não queira fazer que a Bíblia, de alguma maneira, se ajuste ao seu estilo de vida, porque tem que ser feito o caminho inverso. Quando Jesus lida com 3 pessoas aqui, pelo menos 3 pessoas, a gente percebe que Jesus não cai na deles. E a gente tem que contextualizar isso para os nossos dias. 3 comportamentos que merecem 3 níveis de resposta, 3 respostas e que são muito atuais, gente, são atualíssimas. A gente ainda tem esse tipo de comportamento. Então, quando Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, Jesus está indo para Páscoa em Jerusalém, no versículo 57, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, Jesus não perguntou nada para ele. Aliás, a gente tem que perceber isso, tá? Esse primeiro, ele é todo voluntarioso, ele é tudo espivitado, como dizia lá na minha terra, ele vem, ele se oferece, né? E ele se atira, né? E ele se oferece para Jesus. Enquanto eles estão seguindo o caminho, então o texto vai dizer, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Reino de Deus, irmão, não se faz com emoção. Reino de Deus não se faz por capricho. Reino de Deus, a gente não deve fazer no calor de emoção. Aliás, eu sou muito cabreiro, usando uma expressão um pouco antiga, eu sou muito cabreiro com essa onda que a gente tem agora, desse pessoal ficar manipulando a emoção de crente, né? Agora a gente tem essa coisa, esse negócio mais técnico, né, que são os coaches de púlpito, e que fica manipulando a emoção das pessoas. Eu já falei aqui, volto a repetir, ambiente religioso, gente.
Ambiente religioso é um ambiente que ele tanto pode pender para o bem, como pode pender para o mal. Ambiente religioso é ambiente onde as pessoas estão suscetíveis a manipulações, inclusive manipulações psicológicas, emocionais, sentimentais e assim por diante. Os irmãos que estudarem seitas e heresias, né, apologética, por exemplo, vão ver qual é o perfil de uma seita, né, e qual é o perfil das pessoas que aderem seitas, por exemplo. Né, se você tem aqui na Guiana Francesa, se não me engano, aquele velho, aquela história que é verídica, né, de mais de 900 pessoas, quase 1000 pessoas, se eu não me engano, 917 pessoas, mais o líder da seita, uma das pessoas mais perversas que já passou por esse planeta, deve estar no inferno nesse momento, que foi o Jim Jones. Tá? Se você nunca viu isso, era um sujeito carismático que manipulava o público com emoções e assim por diante, construiu lá um patrimônio, construiu uma seita e você não sabe como é que esse camarada fez, o que ele fez e qual é o desfecho. Se você não sabe disso, tem que saber. Emoção é uma coisa muito perigosa. E é por isso que a Bíblia vai chamar a gente para a razão. Até as nossas orações, elas precisam ser racionais. Até os nossos compromissos precisam ser racionais. A nossa maneira de se comprometer com Deus, melhor dizendo. Então, um sujeito, irracionalmente, emotivamente, se aproxima de Jesus. Então, é algo que você precisa pensar um pouquinho. Qual é a sua motivação quando você se compromete a fazer alguma coisa em termos de reino? Já que a igreja se propõe a ser a materialização, né, a concretização do reino, e nós, como uma igreja pequena, mas uma expressão de reino. Então, pensa um pouquinho. Quando você se compromete a fazer, é emoção ou é compromisso? É emoção ou é paixão momentânea, né? É emoção ou é aquele senso, muitas vezes, né, de franciscano, aquele senso beneditino, catolicamente falando, né? Será que é aquele senso meramente religioso, evangeliquez? Aí quando aparece o primeiro entrave, não era bem isso que eu queria. Vamos ver? Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus conhece, irmão, muito bem. E Jesus já trava o sujeito aqui numa dificuldade, que é uma dificuldade não muito grande, mas é uma dificuldade. Ele vai dizer no versículo 58, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus já dá bem no meio, mostra que a coisa não é fácil. Aliás, Jesus usa dois símbolos aí, duas analogias, duas metáforas aí, aves, né, aves e raposas, está se referindo a pessoas aqui, a classes de pessoas, tá, gente? Se você for no capítulo 13 aqui, se não me falha a memória, versículo 32, Jesus chama Herodes de raposa. Né? Então, aqui é uma maneira de Jesus usa aqui uma codificação, né? Uma mensagem cifrada. Olha, até os ímpios vivem melhor do que aqueles que querem me seguir. Isso é para a gente quebrar também aquela coisa do tipo, eu já vi pessoas, inclusive, que desviaram, né? Se é que tem desviado, dizendo assim, depois que eu saí da igreja eu estou melhor do que antes. Mentira, ela é do engano. Se a métrica for coisas, né, de repente, porque tem um carrão, porque tem casão, porque tem dinheirão, etc. Se a métrica for essa, tudo bem, a gente pode até conversar, mas a métrica não é essa. Então, Jesus diz o seguinte, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Aqui, irmão, tem um estudo bíblico inteiro para derrubar a teoria da prosperidade. Se você quiser me seguir, rapá, se você quiser me seguir, meu chapa, se você quiser me seguir, ô Miguel, você vai ter que suportar aperto, a porta vai fechar, a doença vai chegar, as coisas vão se complicar, a casa vai ficar de ponta cabeça. Então, se você quiser me seguir, é isso. Tem hora que o negócio aperta, tem hora que o sim é não, não é sim, tudo fica de ponta cabeça. Sabe por que isso é bom a gente falar, irmão? Porque a gente acha o seguinte, mentiram para a gente. É bom que está gravando a mensagem. Mentiram para a gente quando disseram, vem para Jesus e todos os seus problemas vão ser solucionados. Isso não está na Bíblia. Isso é mentira, é uma mentira deslavada, não tem outro termo para usar, não tem como a gente embelezar isso.
Essa placa que colocam na frente de igreja, pare de sofrer, também é outra mentira. Isso não funciona, inclusive, lá no Afeganistão, no atual momento, não funciona na África, onde já tive a oportunidade de estar, em pelo menos 3 lugares, não funciona. Então, se não funciona no Afeganistão, não funciona na África, não funciona na China comunista, se não funciona na Coreia do Norte, não funciona em lugar nenhum. Então, não é evangelho. Então a gente precisa resgatar, é o que eu tenho dito aqui, resgatar essa questão, e Jesus já dá bem no meio, dizendo, olha, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Está disposto? Está disposto? É isso que você quer? E por que essa explicação, gente? Vamos parar de ficar usando dificuldade para não servir a Deus? Vamos parar de ficar usando distância, vamos parar de ficar usando trabalho, vamos parar de ficar usando debilidades pessoais, vamos parar de ficar usando qualquer coisa, porque isso não funciona. Não funciona para a gente justificar a nossa inércia, não funciona para a gente justificar o nosso descompromisso, ou falta de compromisso, não funciona para a gente tentar explicar a nossa lerdeza espiritual. E outra, irmão, deixa eu pontuar uma coisa aqui que é fato. Tá? Lerdeza, muitas vezes, para a igreja, lerdeza para oração, lerdeza para culto, lerdeza para servir a Deus, porque para todas as outras coisas a palavra termina com eza também, mas é esperteza. Para festa, para passeio, para viagem, para churrasco, para aniversário, para casamento, e às vezes até entrando de penetra. E a gente que é crente, a gente tem que ouvir esse tipo de coisa, porque nós vamos, sem perceber, a gente vai se habituando a esse tipo de compromisso. Pode ser que vocês consigam justificar para um pastor como eu, pode ser que vocês consigam até ganhar a consciência de outro irmão da congregação, mas a pergunta que não quer calar, Deus vai engolir essa falácia? A resposta é óbvia. Então, primeira pessoa, Jesus já tira de letra. Já coloca a dificuldade, eu nem preciso esboçar muito isso, tá? Aliás, está muito dentro. Para se ter uma ideia, do capítulo 9 até o capítulo 19, excetuando algumas ilhas, não é? Excetuando alguns momentos em algumas passagens e versículos, mas daqui por diante Jesus larga o pau, como diz o outro. Jesus está falando muito fortemente a respeito de discipulado, e uma das passagens, inclusive, aqui mesmo que eu gosto, um pouquinho mais à frente, se a gente for um pouquinho no capítulo 14, se não me falha a memória, vamos lá? Capítulo 14, a partir do verso 25, aqui já não é uma pessoa, Jesus fala para uma multidão, e eu gosto dessa passagem porque ela pega naquilo que mais cativa a gente, que é o emocional, que é o afetivo, né, que são aquelas coisas que mais chamam a atenção da gente, e mais prende a gente está perdendo nisso aqui, gente. Olha o versículo 25 e 26 do capítulo 14, eu vou ler só esses 2 versículos. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Óbvio que a gente tem aqui, é tudo muito hiperbólico, é tudo muito hiperdimensionado, é tudo muito grande, mas Jesus faz isso para chocar. A minha esposa nunca me convenceria a não servir a Deus. Minha mãe nunca me convenceria a não servir a Deus. Nem meu pai, que já se foi. E nenhuma outra pessoa na face da terra. A Bíblia fala sério quando diz, amará o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, ou seja, na integralidade do seu ser, tudo o que você tem. Quando eu comecei a namorar com Mara, vocês que me conhecem mais recentemente não sabem, eu estava para casar, eu tinha um medo muito grande de casar, porque eu achava que todo casamento era uma coisa ruim, como foi eu vi dentro da minha casa, na minha infância e juventude. Então eu estava para casar com Mara, e eu não falo isso como demérito, porque é uma grande mulher de Deus, é a resposta de oração, quando eu disse para Deus, Deus, eu quero casar, e eu quero casar com uma mulher segundo o teu coração, quando eu decidi, quando Deus moveu meu coração para isso. E aí eu lembro que um dia Mara... muito jovenzinha, gente muito jovenzinha, um dia ela falou assim para mim assim, ô Aécio, oi filho, você me ama? Claro que eu te amo, amo sim. Mas eu não amo você mais do que eu amo a Deus. Ah tá, mas e depois? Eu não amo mais você do que eu amo a igreja. Mas e depois? Eu não amo você mais do que eu amo o meu chamado. E depois?
Eu não amo você mais do que eu amo os dons espirituais. E depois? Eu não amo você mais do que eu faço na igreja. Ô filho, onde é que eu apareço aí? E eu falei uma coisa para ela que eu acho que a gente precisa falar aqui, gente. Você deve estar apaixonado demais pela sua esposa. Muito pouco por Deus, por isso que as coisas não estão dando certo. Você deve estar apaixonado demais pelo seu trabalho. É por isso que você está todo atrapalhado e não consegue servir a Deus. Eu disse uma coisa para a Mara, ainda muito jovem, e eu disse o seguinte: filha, fica muito segura, porque enquanto eu estiver amando Deus acima de todas as coisas, você vai ser a única mulher da minha vida. Você pode ficar segura. Não precisa nem fazer crisezinha de ciúme, não precisa ficar triste se eu for viajar, né? A gente sempre tem, eu vou viajar e ela já fica sofrendo, você vai ficar 10 dias sem você, para quem já ficou 30, né? Já fiquei 90 dias na contabilidade geral, num ano longe dela, enfim, e a gente sofre muito cada vez, e cada filha que foi nascendo e tal, mas eu não sou tão apaixonado pela Mara, e nem pelas minhas filhas, e nem pelas netas e netos que acabaram de nascer. Eles não são a maior prioridade na minha vida. A maior prioridade na minha vida é servir ao Senhor. E quando Deus é o Senhor absoluto da nossa vida, e Ele é a prioridade central, fica muito mais fácil a gente amar, cuidar e dar prioridade para o que realmente é prioritário. É aí que muitos crentes estão se atrapalhando, e muitos de vocês aqui dessa igreja, eu tenho reclamado inclusive com alguns de vocês que são crentes velhos na fé, tá, gente? Não é velho cabelo branco. Eu tenho observado que alguns de vocês, eu não posso falar das coisas que eu não vejo, gente, senão vou dar a impressão que eu estou mandando indireta do púlpito, mas eu estou observando que alguns de vocês, crentes velhos, veteranos, estão se atrapalhando com as questiúnculas, com as coisas mais banais, mais frívolas da vida, e achando que vocês estão bem na foto com Deus. E eu tenho uma triste notícia: não é uma profecia, não é uma revelação, é o óbvio. Vocês estão se comprometendo seriamente com Deus, estão comprometendo a sua espiritualidade, estão comprometendo a fé de vocês, e eu tenho uma outra notícia: isso vai dar muito ruim. Se é que já não está dando. Como eu disse e repito, não é uma profecia, não é uma revelação, é o que eu vejo. Crentes velhos dessa igreja, alguns que eu conheço há muito tempo, se atrapalhando enormemente com as coisas da vida, e no final, isso dá muito ruim. Isso dá ruim em casa, isso dá ruim no trabalho, isso dá ruim. Tudo que a gente prioriza, que não deveria ser prioridade, no final vai dar muito ruim, porque não estão nas mãos de quem deveria estar. Segunda pessoa que conversa com Jesus, mas na verdade inverte aqui, é Jesus que conversa com ele. Me segue, versículo 59. E aí ele vem com algo que é lícito, é plausível, é justo e é até honroso. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, que Paulo depois vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa, capítulo 6 de Efésios, capítulo 20 de Êxodo, e depois você emenda com o capítulo 6 de Efésios, mais precisamente, termina 5 no começo do 6, honra o teu pai e a tua mãe. É lícito? É justo? É honroso? É plausível? E aí que a gente se atrapalha. Paulo vai dizer numa outra linguagem, gente, o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Nessa coisa de relação com Deus, irmãos, a gente tem que perceber quando eu estou deixando de fazer o que eu tenho que fazer para Deus, quando algo que é lícito, honroso, plausível, justo, está me atrapalhando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa é a armadilha, que sem perceber a gente vai entrando nela, e de repente a gente está numa bela de uma sala de estar, do comodismo, né? Uma sala muito gostosa, muito confortável, muito cômoda, muito sossegada, e a gente está naquele ambiente, está tudo tranquilo, favorável, como eu disse aqui outro dia, está sossegado. Mas não, gente, não. Essa falsa sensação de segurança que às vezes a gente tem quando não está servindo a Deus, tem data para começar e tem data para terminar. E às vezes, como eu disse há pouco tempo, termina do jeito pior que a gente possa imaginar. Detalhe: não tem como reclamar para Deus. Que é quando a gente se envereda por esse caminho, irmãos, de não orar mais, de não
ter mais devocional, de não cultuar mais, de não exercer aquilo que Deus quer. Eu estou falando esses dias sobre dons espirituais, e foi proposital essa revista, né? E hoje de manhã eu falava a respeito disso. Tá? Então, de repente, eu não quero mais, eu não faço mais. E eu fico pensando aqui, gente, quem que colocou na cabeça de crente que ele manda no nariz dele depois que ele entrega a vida para Jesus? Quem foi que colocou isso na cabeça dele? De duas, uma. Desculpa aí. Ou foi o diabo, ou foi a carne. Deus não foi. Amém, irmãos? Quer que eu pare agora? Se vocês quiserem, eu paro agora, tá, gente? Deus não foi. Ou foi o diabo, ou foi a carne. Quantos de vocês, irmãos, têm dons espirituais e estão aí preguiçosos, acomodados? Faz uma retrospectiva da vida de vocês que hoje não fazem quase nada ou nada na igreja. Faz uma retrospectiva contando do primeiro dia, quando você recebeu Jesus como seu Salvador. Faz uma retrospectiva. Que tipo de crente você queria ser? Esse que está aí olhando para mim agora ou aquele crente do começo? Eu tenho certeza que você escolheria o primeiro. Faz uma retrospectiva na sua vida. Quando você orava horas a fio, quando você não media esforço para cultuar, quando você pouco ligava se as pessoas olhavam bonito ou olhavam feio para você na igreja, se falava ou deixava de falar, se o pastor pregava bonito ou se não pregava bonito, quando você simplesmente fazia porque você estava apaixonado por Deus, que tipo de crente você queria ser? Esse ou esse? Está dando para entender, gente? Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Deus, o Senhor sabe que eu estou trabalhando até tarde. Deus, o Senhor sabe que a minha família está dando muito trabalho, eu preciso cuidar mais da minha família. Deus, o Senhor sabe que eu entrei naquela idade do condor. Deus, o Senhor sabe que eu tenho que cuidar mais. O Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe. Deus não sabe de nada disso não, gente. Deus não tem compromisso com isso. Inclua Deus fora disso. Nem o seu trabalho, nem a sua família, nem nada, em absolutamente nada deve ser usado. E aqui Jesus também dá outra bem no meio, quando ele responde, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E tem uma série de comentários em relação a isso, irmão, que está muito dentro das questões culturais. Desde aquela questão do cara que ele, o primogênito, ele deveria esperar o pai morrer. Você vai encontrar de todo tipo de comentário por aí. Ou aquele em que os judeus, eles tinham duas etapas para sepultamento. A primeira em que ele colocava o defunto em determinado lugar, e um ano depois, aproximadamente, eles iam lá e exumavam, e limpavam os ossos e colocavam numa caixinha, né? Não sei se o nome é ossário, alguma coisa assim, e etc. Indiferentemente, se ele tinha que esperar o pai morrer, se é um tempo mais elevado, ou se o pai tinha morrido, ele só ia lá cumprir os rituais fúnebres, mas Jesus não aceita isso. E óbvio que Jesus, como eu disse, aqui ele está hiperbolizando, está hiperdimensionando, para chocar de fato, não que a gente não tenha que prestar as honras A ou B e tal, mas o que Jesus está se referindo aqui é porque ele entende que aquilo não passa de uma desculpa, e que Jesus enquadra ele dentro daquilo que é importante e daquilo que é urgente. É importante? É, mas é urgente? Talvez não. E olha, irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa ter esse senso de urgência permanentemente, é a nossa vida com Deus. Orar não é algo que a gente precisa deixar para amanhã. Cultuar não é algo que a gente pode ficar empurrando para frente. Exercitar os dons espirituais não é algo que a gente faz a bel prazer e quando a gente acha que está de boa lua ou de bom humor, ou a gente vai fazer quando a gente se sente bem, não é nisso. Então Jesus dá bem no meio e diz, olha, isso não é urgente agora, urgente é que você venha e que você me siga. Então, gente, e deixa eu só explicar uma coisa aqui, dá a impressão que o pastor está dizendo assim, que eu não tenho que fazer isso, aquilo, outro, não é. E eu vou encaminhar para vocês a seguinte coisa, gente. Nem façam absolutamente nenhum movimento antes de orarem. E que nessa relação com Deus, você orando,
e buscando em Deus, Deus, a partir de agora, o que é que eu devo fazer? E como é que eu devo me encaminhar daqui para frente? Como é que eu devo realizar as coisas para o teu reino daqui para frente? Como é que eu devo organizar a minha vida? Porque alguns crentes, irmãos, estão muito tão atrapalhados, dados anos, dados meses, anos que já se passaram, estão tão atrapalhados que nem sabem como começar. E eu tenho uma outra triste notícia para você, não é vindo num culto do domingo, porque hoje você não tinha outra coisa mais importante para fazer que vai começar a resolver. É quando você, de fato, com o seu coração constrangido diante de Deus, numa palavra mais brasileira, envergonhado diante de Deus, reconhecer que o estilo de vida que você tem vivido até agora, mesmo sendo um cristão já batizado, vem tomar ceia e tal, que o estilo de vida que você está vivendo não agrada a Deus. Pode agradar você, pode agradar qualquer situação, qualquer pessoa, mas não agrada a Deus. Então, constrangido diante de Deus, Deus. E se eu parasse a mensagem até agora e eu estivesse numa situação, numa condição que pode acontecer, não sou melhor do que vocês, Deus, em determinado estágio da minha vida, eu deixei de ser aquele crente, aquele obreiro, aquela pessoa, aquele servo, aquela serva, em determinado momento, eu não sei que momento foi, Deus, eu já nem me lembro. Dado o tempo, alguns de vocês com certeza nem lembram. Dado o tempo, eu nem lembro mais, mas eu quero reviver. Eu quero viver esse amor de novo, eu quero viver esse fogo de novo, eu quero viver esse estilo de vida de novo, eu quero recobrar esse tempo, eu tenho que viver, eu quero reviver esse tempo, Deus, porque eu não posso admitir que eu continue vivendo um mero espectador de culto, assistente de culto, visitante de igreja e, como diziam meus pastores mais antigos, para ir já terminando, o esquentador de banco. No versículo 61, outro disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. E mais uma vez Jesus vem e diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Reino de Deus, irmãos, vida com Deus, vida cristã, uma vida espiritual saudável, a vida resoluta. A gente sabe quanto que a gente perde, porque na verdade a mensagem da cruz e a mensagem do evangelho, ela tem muito mais a ver com o que a gente está disposto a dar, do que com o que a gente está disposto ou a gente pretende receber. Essa é a verdade central do evangelho. Tem muito mais a ver com essa resignação, né? Tem muito mais a ver com essa disposição de entregar do que receber. Então, se você vem para a igreja, meu querido, se você veio para o evangelho, se você veio num culto, ainda que outras pessoas estejam falando isso aí fora, pensando em quanto você vai ganhar, então você não está interessado em evangelho, está interessado em outra coisa, menos evangelho. Porque evangelho tem muito mais a ver com perda do que com ganho. Tá? Evangelho tem muito mais a ver com o que eu entrego do que com o que eu recebo. Essa onda, inclusive, irmãos, que a gente precisa repensar, eu vou para a igreja para receber a bênção e para ser abençoado. Ok, isso não é nem tão errado assim. Mas vamos desmistificar isso da seguinte forma, não vem para a igreja, meu querido, para receber nada no primeiro momento, vem para dar, vem para entregar, vem para servir. Aliás, a própria palavra culto, etimologicamente falando, a própria palavra culto, se você fizer uma rebuscagem, se você voltar, inclusive, nos originais, nos anais bíblicos, você vai chegar em Gênesis, quando o homem tem que lavrar a terra. Essa palavra lavrar, ela dá origem, inclusive, para a palavra cultuar e liturgia. A palavra que a gente usa para liturgia, ela pode ser, inclusive, se a gente for buscar a origem da palavra, serviço. Já falei aqui que, inclusive, nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, culto nem é culto, é serviço. Lá no judaísmo, né, o que se faz na sinagoga hoje em dia é o serviço da sinagoga. É o serviço do templo. Então, a gente tem que parar com isso. Que evangelho não é ganho, que evangelho é perda, que evangelho não é descanso, sentado eternamente em banco esplêndido, que evangelho é serviço. Eu venho aqui para dar, eu venho aqui para entregar, eu venho aqui para servir, eu venho aqui para servir a Deus. O meu culto é serviço, o meu culto é trabalho, né? Tem um dito latino, né, católico, que eu gosto muito, que é ora et labora, ore enquanto você trabalha. Amém, irmãos? Trabalhar e cultuar tem uma conexão intrínseca muito próxima da outra. Então, não vem aqui para a igreja para ser abençoado, não, meu querido, no primeiro momento. Vem aqui para servir. Vem aqui para entregar o seu melhor. Entrega o seu melhor para Deus.
Entrega o seu melhor para os irmãos. Entrega o seu melhor para a igreja. Não se conforme, porque essa mensagem de hoje é exatamente isso. Ou desprega a gente do banco de uma vez por todas, ou a gente continua embolorando, enferrujando, empoeirando e morrendo espiritualmente, homeopaticamente. E eu tenho certeza, gente, ainda que a mensagem termine assim, bastante reticente, eu tenho certeza que não é o que nenhum de vocês querem. Amém? Amém, irmãos? Porque ou vida fajuta é uma vida cristã que não produz nada. Ou vida fajuta é uma vida cristã em que a pessoa se acomoda naquela superfície da média para baixo. Ou vida fajuta é uma vida cristã em que a pessoa tem todas as benesses do reino à sua disposição, o Espírito Santo, a presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a companhia do próprio Deus, e ele escolhe viver uma vidinha apática, sem graça, inoperante, sem carisma nenhum, sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade, sem absolutamente nenhuma dinâmica. Então, se você quer mudar, meu querido, e se você não quer viver assim, se você não quer viver um cristianismo xoxo, murcho, sem graça, embebido nesse mar de desculpas esfarrapadas e de motivos não tão motivos assim, se você quer viver uma vida cristã dinâmica, cheia de graça, cheia do poder de Deus, eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Se não está disposto, eu não vou nem ignorar se você ficar sentado, mas se você estiver disposto, fique em pé e nós vamos orar. Esteja disposto a mudar, meu querido. Um dos maiores medos que eu carrego no meu coração, durante a minha vida cristã, desde quando eu tive essa oportunidade de pensar que preciso viver para Deus intensamente. Já se passaram 34 anos aproximadamente, indo para os 35 anos. Um dos maiores medos, um dos maiores receios que eu carrego no meu coração é o de me transformar em um crente inoperante, xoxo, sem graça. É uma das maiores assombrações, né, que eu tenho no meu coração, na minha alma, de algum dia ficar usando algum subterfúgio, alguma desculpa, algum argumento para justificar a minha inércia, o meu comodismo de não participar do reino de Deus. E aqui, meu querido, eu não estou falando de períodos do dia, de final de semana, de culto de domingo, eu estou falando da vida do crente integral, porque não se serve Deus apenas de domingo, não se serve Deus apenas de um jeito. Eu me refiro exatamente a pessoas que entraram naquele circuito, naquela zona cinzenta, em que ele está apático, inoperante, sem graça, sem vida e sem fazer absolutamente nada daquilo que ele sabe que tem que fazer para o Senhor. Então, eu quero pedir para você ficar em pé, feche seus olhos.